Agora vamos dar início à resolução de exercícios sobre permutação com elementos repetidos. Primeiro exercício. Uma moeda é lançada 10 vezes e cada resultado é anotado, formando uma sequência de 10 posições, enquanto as sequências aparecem 5 caras e 5 coroas. Bom, para que a gente possa entender melhor esse problema, vamos chamar então cara de K e coroa de C. Nós teremos 10 repetições. E dentre essas repetições, 5 serão caras e 5 serão coroas. Ou seja, nós teremos 5 Ks e 5 Cs, que irão alternar a ordem entre si, que é o permutar, certo? Só que observem que a letra K, ela se repete 5 vezes. E mudar a ordem das letras K não faz diferença. Assim como mudar a ordem das letras C, C com C, também não faz diferença. Então, nós temos uma permutação de 10 elementos em que 5 se repetem como cara e 5 se repetem como coroa. Então, nós teremos essa seguinte situação. Permutação de 10 elementos, 5 e 5 repetições. Então, é 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. Abrindo, então, esse fatorial do 10, eu vou até o 5 fatorial, para que eu possa fazer a simplificação com um dos dois 5 fatoriais que eu tenho na parte de baixo. Então, embaixo, observem que eu abri um 5 fatorial e o outro permaneceu. Faça a simplificação, ou seja, corta esse 5 fatorial de cima e de baixo, sobra essa expressão. Resolvendo a multiplicação de cima, eu obtenho 30.240, e resolvendo a multiplicação de baixo, eu obtenho 120. Dividindo 30.240 por 120, então nós teremos 252 sequências que possuirão 5 caras e 5 coroas. O exercício 2 nos diz o seguinte: o número de anagramas da palavra ralando é igual a... Quando nós falamos em anagramas, logo nos remete à ideia de permutação. Mas observando a palavra ralando, a gente vê que temos duas letras As. Então, trata-se de uma permutação com elementos repetidos. São 7 letras que irão permutar, em que duas delas se repetem, que são as duas letras As. Então, nós teremos a seguinte situação. Uma permutação de 7 elementos com duas repetições. 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Abro o 7 fatorial até chegar no 2 fatorial, para que eu possa fazer a simplificação. Corto, então, esses 2 fatorial, um que está multiplicando em cima e o que está dividido embaixo. Resta para mim 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que resolvendo me traz como resposta 2.520 anagramas, que é a alternativa C. No exercício 3, a figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B, por um dos percursos mais curtos. Assim, ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima ou da esquerda para a direita. Observem que se ela andar para baixo, ela vai estar refazendo o percurso e aí ela não vai estar seguindo o caminho mais curto. Então, ela tem que andar só para cima ou só para a direita. O número de percursos diferentes que ela poderá fazer de A até B. Então, pensem comigo. Se eu for contabilizar para chegar de A até B, ela terá que andar 7 quarteirões à direita e 5 quarteirões para cima, independente da ordem que isso se repita. Então, letra C significa para cima e letra D significa para a direita. Então, nós teremos uma sequência assim, né? 5 Cs, 5 vezes para cima, e 7 Ds, 7 quarteirões para a direita. E essa ordem, então, vai permutar. Essas letras vão permutar ali dentro, formando sequências diferentes. Só que observem, se eu trocar C por C não faz diferença, se eu trocar D por D também não faz diferença. Por isso, trata-se de uma permutação com elementos repetidos. Então, nós vamos permutar 12 elementos, em que 5 se repetem como letra C e 7 se repetem como a D. Então, é essa a situação, uma permutação de 2 elementos, 5 fatorial e um 7 fatorial. Abrindo esse 12 até chegar no 7, que é o mais próximo, e lá embaixo eu abro o 5 fatorial e permanece o 7 fatorial para que eu possa fazer a simplificação. Corto o 7 fatorial de cima e de baixo, sobra para mim a seguinte expressão. Resolvendo numerador e denominador, então nós chegamos a 9.040 dividido por 120,
que traz como resultado 792 percursos diferentes. Alternativa D. E assim nós encerramos os nossos exercícios sobre permutação com elementos repetidos.